Se você acredita que não nasceu para fazer croissant, é provável que você não esteja errando na cozinha. Você está errando muito provavelmente na interpretação do erro. Porque quando o erro ele vira identidade, ele para de ser um dado e ele passa a virar uma sentença. E ninguém aprende sob sentença, não é verdade? Ninguém aprende. Eu sou Ricardo Ávila, eu sou padeiro há 17 anos. E eu ensino pessoas comuns a entender o croissant ou a fazer o croissant em forno doméstico, sem glamour, sem cenário bonito, sem esconder o que dá errado. Hoje eu não vou te ensinar técnica. Hoje, na verdade, eu vou te ensinar a enxergar o croissant, a observar o processo. Quase sempre começa do mesmo jeito. Você acorda e decide então tentar de novo. Você compra uma manteiga, a melhor, uma farinha, a melhor que tem, segue uma receita que promete resultado perfeito, arruma a mesa, tenta controlar a temperatura e se concentra. E ainda assim, alguma coisa não acontece. A massa racha, a manteiga vaza, as camadas não aparecem. O forno acaba devolvendo um croissant murcho ou duro, ou oleoso, ou talvez pesado como culpa. E aí o problema ele deixa de ser um croissant. Porque o croissant esfria, mas o pensamento continua quente. Então você começa a pensar, de fato eu não tenho dom. Isso não é para mim. Comigo isso não funciona, porque eu não tenho paciência. Talvez eu esteja querendo demais. E quase ninguém percebe isso, mas nesse momento você já não está mais falando da massa do croissant. Você está falando, na verdade, de você. Aí passa a ser sobre você e não sobre o croissant. O erro na prática ele é só um evento técnico, mas na sua cabeça ele vira uma prova. Prova de incapacidade, prova de limite, prova de inadequação. E é aqui que tudo quebra, porque o erro não te ensina mais, ele passa a te julgar. Você não olha para a massa perguntando o que aconteceu. Você olha pensando, o que isso diz sobre mim? E quando o erro ele vira ataque pessoal, a mente ela fecha. Você não observa, você se defende e ninguém aprende se defendendo. Você deixa de aprender, você deixa de observar. E eu vou te dizer uma coisa com muita responsabilidade agora. Preste atenção. Não existe dom no coração. Na verdade, existe leitura de sinais e interpretação correta de causa. O croissant ele não responde a talento, ele responde a física, a tempo, a sequência. Quando algo dá errado, não é porque você é ruim, é porque alguma variável no processo ela não foi entendida. E entender não tem nada a ver com ser especial, hein? Tem a ver com saber o que observar. Existe uma diferença gigantesca sobre isso. O problema é que quase todo mundo aprendeu errado desde o início. Aprendeu a copiar receita sem entender o processo. Aprendeu a repetir gestos sem ler a reação. Aprendeu a procurar acerto rápido para não sentir frustração. Então, quando o croissant ele falha, você não tem ferramenta de leitura. E quando não existe leitura, tudo vira culpa na sua cabeça. Você pensa que errou tudo, quando na verdade errou uma coisa só. Mas como ninguém te ensinou a identificar qual coisa é essa, você desiste. Não por falta de capacidade, mas por excesso de peso emocional. Olha só. Observe bem. Presta atenção nisso. Toda massa, ela fala. Ela fala pelo toque, ela fala pela resistência, pelo brilho, pela forma como reage ao frio, ao calor, ao descanso. Mas você só escuta se parar de julgar. O erro não é um ponto final, ele é um mapa. Mas só vira mapa quando você pergunta por quê. E não o que há de errado comigo. Quando você passa a observar, a entender o porquê o jogo muda. Talvez essa seja a primeira vez que alguém te diga isso. Você não é incapaz. Você não é ruim de mão, você não chegou tarde demais. Você só está tentando sem ter diagnóstico, e quando não existe diagnóstico, tudo acaba virando culpa.
Mas culpa não corrige processo. Na verdade, a culpa ela acaba só te paralisando durante o processo. Então, da próxima vez que um croissant ele der errado, antes de desistir, antes de se diminuir, antes de achar que isso não é para você, respira. Olha para a massa como um dado, não como um veredito, porque o croissant ele não está te rejeitando, ele só está te mostrando algo que ainda não foi visto. E enxergar é sempre o primeiro passo. O primeiro passo é sempre observar, enxergar. Tem um conceito que quase ninguém fala. E não fala porque ele não aparece em receita, não aparece em vídeo rápido, não aparece em foto bonita de miolo alveolado. Mas ele decide se você continua ou se você desiste. Esse conceito se chama erro invisível. O erro invisível é quando você falha, mas você não sabe onde falhou. E quando você não sabe onde o cérebro precisa preencher este vazio. E ele preenche como sempre faz, com interpretação emocional. Não com análise, não com identidade. Sem saber onde foi o erro, não tem como ajustar o processo. E quando não existe ajuste, não tem como existir evolução. E quando não existe evolução, o cérebro conclui algo muito perigoso. Se eu não evoluo é porque eu não sou capaz. Esse é o caminho. Silencioso, lógico, devastador. Isso não é minha opinião. Isso se parece muito com um conceito clássico de psicologia chamado desamparo aprendido, estudado por Martin Seligman. De forma simples, quando alguém vive repetidas tentativas que não geram melhora perceptível, o cérebro ele para de associar o fracasso ao processo e começa a associar a própria capacidade. Não é eu fiz errado, é eu sou errado. E agora presta atenção nisso, porque isso é crucial no processo. O problema não é o erro, é a ausência de diagnóstico do erro. Sem diagnóstico, o erro não ensina. Ele machuca, ele incomoda. No croissant, o erro invisível, ele nasce quase sempre assim. Você segue uma receita, faz tudo certinho, pelo menos na sua percepção, e o resultado não vem. E aí alguém comenta, é a manteiga. Outro diz, é farinha. Talvez outro te diga, é temperatura. Outro culpa o forno. E você tenta corrigir tudo ao mesmo tempo. Troca ingrediente, troca método, troca ordem, troca descanso. E mesmo assim o resultado, ele continua sendo inconsistente. Nesse momento o erro já deixou de ser técnico, percebe? Ele virou confusão. E confusão repetida não gera aprendizado. Gera desistência. Por quê? O cérebro humano aprende por relação clara. Eu faço isso, acontece aquilo, eu ajusto isso, o resultado muda. Quando essa cadeia não existe, não há reforço positivo. Não há. E sem reforço, o cérebro ele entra em modo de autoproteção. E aqui entra uma verdade dura. A desistência, na maioria das vezes, não vem da preguiça. Ela vem da falta de leitura, de observação. Quando você não consegue identificar qual etapa causou o problema, todas as etapas, elas parecem suspeitas. E quando tudo parece errado, então você se sente perdido. E o cérebro, ele odeia estar perdido. Então ele cria uma explicação muito rápida. Isso não é para mim. Eu não tenho jeito, não tenho mão, não tenho paciência, talvez também não leve jeito. Essa explicação dói, mas ela traz alívio. Porque se o problema sou eu paro de tentar. E parar de tentar é menos doloroso do que tentar sem entender o processo. Percebe um mecanismo? Não é fraqueza. É sobrevivência emocional. Agora deixa eu ser muito claro com você. Não existe técnica que sobreviva a esta crença. Você pode aprender a dobra perfeita, pode aprender fermentação controlada, você pode aprender o ponto da manteiga perfeito. Se lá no fundo você acredita que não é capaz, você não observa. Você se antecipa ao fracasso e quem se antecipa não aprende. O erro invisível não está na massa, ele está entre o erro técnico e a interpretação emocional. Ele é o espaço vazio onde deveria existir diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo simples. Quando um croissant ele fica pesado,
Isso pode ter dezenas de causas. Mas quem não sabe diagnosticar, ele vai pensar assim: deu tudo errado. Quem sabe observar, ele já pensa diferente. Onde a estrutura ela começou a perder ar? Esse pensamento ele muda tudo. Porque agora o erro ele não é mais global, ele é localizado. E um erro localizado é corrigível. O problema é que quase ninguém ensina a isolar o erro, a interpretar. Ensina somente a acertar, mas não ensina a ler quando dá errado. E sem leitura do erro, o erro ele acaba virando identidade. Você começa a se vigiar. Você fica tenso ao sovar, fica inseguro ao dobrar, fica com medo de esperar e fica ansioso no forno. E essa tensão ela gera, então, novos erros. E os novos erros, elas reforçam aquela crença antiga. É um ciclo, não é técnico, é emocional. É por isso que eu digo, a maior dificuldade no croissant não é a manteiga, não é a farinha que você usa, é consciência de processo. Saber exatamente em que ponto a decisão errada foi tomada. E muitas vezes, preste atenção, foi invisível para você, porque ninguém te ensinou o que observar. Na verdade, só te ensinaram o que repetir. E quando você repete o processo sem entender, qualquer variação vira causa. E o croissant é variação o tempo todo. A temperatura muda, a umidade muda, o descanso muda, o forno muda. Se você não entende qual variável influencia, qual efeito, tudo parece imprevisível. E o imprevisível ele gera medo em você. E medo não combina com aprendizado. Então, deixa eu resumir isso de forma clara. O erro invisível ele acontece quando você falha, não identifica a causa, não ajusta nada, não vê progresso. O cérebro associa a falha à incapacidade. E isso não é drama, é neurociência básica. E a boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que isso não diz nada sobre você, diz apenas que você tentou aprender sem ferramenta de leitura. O momento em que tudo começa a mudar não é quando o croissant ele dá certo, é quando o erro ele começa a fazer sentido. Quando você olha, então você pensa, foi aqui. Esse é o som da culpa indo embora. Porque no instante em que o erro ele é nomeado, ele deixa de ser um ataque. Ele vira, então, informação. E informação não machuca. Na verdade, a informação ela te orienta. Enquanto o erro for invisível, você vai se sentir incapaz. Não porque mas porque não consegue enxergar onde está o ajuste. E ninguém deveria se julgar por algo que não foi ensinado a ver. Então respira. Se isso faz sentido para você, não é coincidência. É porque você nunca foi o problema. Nunca foi o problema. Você só estava tentando sem ter diagnóstico, e sem diagnóstico, até quem é capaz acredita que não é capaz. Diagnóstico é fundamental. Pensa, por exemplo, em dirigir. Para um segundo e realmente imagina isso. Um carro parado. Um volante, pedais, espelhos, um carro. Agora imagina se alguém te entregasse a chave desse carro e dissesse para você, vai, descobre aí, quem tem dom dirige. Seria um desastre. Não só técnico, como humano. Porque dirigir não é talento. Dirigir é tradução de erro. Ninguém entra num carro já sabendo a medida exata da curva. Não é assim. Você aprende porque alguém do lado te ensinando diz, virou demais, virou de menos, olha o retrovisor, freia antes, agora acelera. Você não nasceu com isso. Você aprendeu. E percebe uma coisa importante? Durante o aprendizado, errar não significa incapacidade. Significa ajuste. Ninguém pensa, eu subi na calçada. Logo, não nasci para dirigir. Mas no croissant é exatamente isso que acontece. Né? No croissant, a maior parte das pessoas está tentando dirigir sem instrutor, sem retrovisor, sem painel e ainda se culpando por bater. Agora presta atenção. Presta atenção. Quando você erra dirigindo, alguém traduz o erro em linguagem clara para você. Não dizem você é ruim, você é ruim. Dizem o movimento foi exagerado. Isso muda tudo. Porque agora o erro, ele não é você. É o gesto.
No croissant, o que mais falta não é receita, o que mais falta é tradução. É alguém dizendo foi cedo demais, foi tarde demais, foi pressão demais, foi descanso de menos. Sem isso, o erro ele acaba virando ruído, e ruído repetido ele vira crença negativa na cabeça da gente. Pensa de novo em dirigir. Pensa de novo. No começo tudo parece demais ao mesmo tempo. Muita informação, né? Volante, pedal, a marcha, o espelho, a placa, outro carro, tudo fica apavorante. Você fica tenso, você trava, você erra, mas ninguém usa isso como prova de incapacidade. Usa como parte do processo. Agora vamos comparar com o croissant. Manteiga, massa, tempo, temperatura, descanso, forno, tudo ao mesmo tempo. Mas em vez de instrução, o que você recebe? Julgamento. Principalmente de você mesmo. E aqui entra um ponto muito sério. O erro, quando ele não é nomeado, ele é vivido como um fracasso total. Quando é nomeado, é só um ajuste fino. Dirigir sem instrutor é assustador. Fazer croissant sem leitura é cruel, porque quando você não tem referência, qualquer erro, qualquer errinho, parece enorme. Você não sabe se exagerou ou se foi insuficiente. Você só sabe que deu errado. E deu errado é a pior informação possível que você possa ter, porque não orienta você. Agora imagine um instrutor que só dissesse, não, errado, sem explicar onde. Você aprenderia a dirigir? Ou você só ficaria com medo? É exatamente isso que acontece com quem aprende croissant sozinho. Sem retrovisor, você não entende o que ficou para trás. Sem o painel, você não sabe a velocidade do carro. Sem instrutor, você não sabe se o erro ele foi grave ou se ele foi normal. E aí qualquer falha ela vira motivo de desistir. E o mais injusto disso tudo é que você não percebe que está jogando um jogo impossível. Você se cobra como se tivesse orientação, mas está completamente sozinho. Por isso, tanta gente diz, eu sigo tudo certo e mesmo assim não dá, eu não acerto. Mas o que é certo quando ninguém te ensinou a ler os sinais? No trânsito, por exemplo, existem placas, no croissant existem sinais também. Mas ninguém aponta para eles, não é verdade? E sem alguém apontando, eles passam despercebidos. Então, você bate. Não porque é ruim, mas porque está dirigindo no escuro. Basicamente isso. E depois de algumas batidas, o cérebro ele faz o que sabe fazer de melhor. Ele te protege. E ele diz para você, para, isso não é para você. Não porque seja verdade, mas porque tentar sem entender é emocionalmente caro demais. E aqui está a parte mais importante, eu diria. Quando você aprende a dirigir, ninguém espera perfeição. Na verdade, espera de você progresso. Mas no croissant, as pessoas elas esperam perfeição imediata. E isso é uma expectativa que não é real. Você não aprendeu a dirigir na primeira volta. Não aprendeu. Por que se exige isso no croissant? Porque ninguém te explicou que o erro é parte da leitura. Quando alguém diz, virou demais, isso não te humilha, isso te orienta. É verdade? Quando alguém diz, a manteiga passou do ponto, sem explicar o sinal, na verdade só frustra. O problema nunca foi errar. Na verdade foi errar sem tradução. E quando o erro não é traduzido, você traduz sozinho. E geralmente traduz assim, não leva jeito. Essa frase não nasce da realidade, ela nasce do abandono. Então guarda isso com você. Você não precisa de dom para dirigir. Você precisa de referência. Você não precisa de dom para fazer croissant, não é dom. Você precisa de leitura. Enquanto você tenta dirigir sem retrovisor, sem instrutor, você vai achar que o problema é você o tempo inteiro. Mas não é. É um método de aprendizado. E ninguém deveria se julgar por algo que nunca foi orientado a fazer. Ninguém. Se em algum momento você pensou em desistir, não foi fraqueza, na verdade foi cansaço de errar sem entender o porquê do todo. E isso qualquer pessoa sentiria, é normal, é humano. Então, respira.
Se essa analogia faz sentido, é porque você sempre soube que não era falta de capacidade sua, era falta de tradução. E quando o erro ele é traduzido, ele deixa de assustar. Então ele começa a ensinar nesse ponto. Percebe a diferença quando você aprende a fazer leitura? Agora imagina um prédio, não um prédio bonito de revista, um prédio real, um prédio normal, concreto, peso, estrutura. Agora imagina que esse prédio ele tem um problema invisível. Imagina a cena. A base está levemente torta. Nada escandaloso, nada que chame atenção no começo, visivelmente, mas torta. O que acontece com esse prédio? No início parece que está tudo bem. O primeiro andar, tranquilo, o segundo encaixa, o terceiro também, mas em algum ponto algo começa a não dar certo. Uma viga não alinha, uma parede trinca, uma porta não encaixa. E agora pensa comigo, você não olha para esse prédio e decide trocar o último andar. Você não culpa o telhado, você não muda a fachada. Você sabe instintivamente que o problema está na base dele. No croissant, quase todo mundo faz o contrário. Quando algo não funciona, as pessoas tentam ajustar o final dele. Trocam a receita, trocam técnica, trocam detalhe, mas a base ela continua a mesma. E aqui vem a parte que ela é crucial. No croissant, a base não é a receita. A base é a interpretação de cada etapa. Se a interpretação ela está torta, nenhuma técnica vai encaixar. Ela até funciona uma vez, talvez duas, mas não se sustenta. E tudo que não se sustenta, ele vira frustração. Pensa nisso com calma. Uma base torta não impede o prédio de subir. Ela impede o prédio de se manter. É exatamente isso que acontece com quem aprende croissant sem entender o que está fazendo. Você até acerta um dia, e esse dia engana. Por quê? No próximo, com uma pequena variaçãozinha, tudo desmorona. E aí, volta o pensamento. Eu sou inconsistente. Não, você não é inconsistente. A base é inconsistente. E quando a base ela é frágil, qualquer técnica ela vira loteria. Às vezes dá certo e às vezes não dá. E quando algo vira loteria, o cérebro ele não aprende. Ele não aprende, ele apenas torce, né? Torcer não é aprender, porque torcer cansa uma hora. Agora presta atenção. Quando você joga uma loteria, se perde, você aceita, porque nunca houve controle. Mas no croissant, você acha que deveria haver controle. E quando não há, você se culpa. Isso é perverso, porque você está se cobrando por algo que estruturalmente não foi construído para funcionar. Vamos voltar ao prédio. Imagina um engenheiro que ele vê a base torta, então ele diz, vamos caprichar mais no acabamento. É absurdo. Mas é exatamente isso que acontece quando alguém diz que você só precisa de mais técnica. Sem base interpretativa, técnica, ela simplesmente escorrega, ela não tem onde se apoiar. A base interpretativa é saber responder. O que essa etapa faz? O que acontece se eu adianto? O que acontece se eu atraso? O que muda se eu exagero? O que muda se eu economizar, por exemplo? Sem isso, você está construindo, na verdade, no escuro. E construir no escuro, na verdade, gera ansiedade, né? Você não sabe se está certo, não sabe se está errado. Você espera que dê bom. E esperar sem entender é desesperador. E aqui entra um ponto, ele é profundo e fundamental. Quando tudo depende da sorte, o fracasso parece destino, porque você não vê relação entre ação e resultado. E quando não há relação clara, o cérebro ele cria uma narrativa. Automaticamente. Eu nunca consigo. Comigo não funciona. Mas destino não existe em estrutura. Sem estrutura. Existe base mal resolvida. No prédio, uma base torta, ela cobra o preço aos poucos. No croissant, ela cobra emocionalmente. Você começa animado, depois frustrado, depois cansado, depois distante, até que um dia você simplesmente para de tentar, para de fazer, não porque não ama,
confeitaria, mas porque não aguenta mais tentar sem entender o processo. E aqui está a virada de consciência. A maioria das pessoas não precisa de algo novo. Ela precisa ajustar o começo. Ela precisa reinterpretar as etapas que sempre fez no automático, porque quando a base se alinha, todo o resto simplifica. As decisões elas ficam óbvias, os ajustes eles ficam pequenos, o erro ele fica localizado. O erro localizado ele não destrói a autoestima. Na verdade, ele orienta. Mas enquanto a base for ignorada, cada erro ele parece global. O erro global ele vira identidade. Você começa a dizer para si mesmo, eu erro tudo. Quando na verdade o erro sempre esteve no mesmo lugar. No mesmo lugar. Só nunca foi visto. E ninguém pode corrigir o que não consegue enxergar. Você não consegue corrigir. Por isso que eu repito, sem interpretação, qualquer técnica, ela vira loteria. E quando a técnica ela vira loteria, o fracasso ele vira destino. Não porque seja, mas porque parece, e o cérebro ele reage ao que parece. Parece real. Ele não questiona, ele protege, ele te tira do jogo. Então, se em algum momento você sentiu que estava lutando contra algo maior que você, talvez não fosse o coração. Talvez fosse a estrutura invisível sustentando tudo errado, tudo errado. Você nunca foi fraco. Você só estava, na verdade, construindo em cima de uma base que ninguém te ensinou a alinhar esta base. E quando a base se endireita, o prédio ele para de lutar contra a gravidade. Ele simplesmente ele fica de pé. Assim como você, quando para de se culpar por algo que sempre foi estrutural. Sempre foi estrutural. Você para de se culpar. Percebe? Até aqui, se você me acompanhou com atenção, talvez tenha percebido uma coisa que ela é importante. Nada do que a gente falou é sobre acertar croissant. É sobre parar de perder quando algo dá errado. Tudo o que eu te mostrei até agora tem um único objetivo. Um objetivo claro. Tirar o peso do erro e devolver ele para o lugar certo. Como informação, não como julgamento. E agora é aqui que entra a próxima etapa. Na próxima semana eu começo a falar de caminho guiado. Sobre caminho guiado e deixa eu ser absolutamente claro com você. Não é venda, não é evento, não é aula. E não tem pegadinha aqui, tá? É apenas o momento em que eu começo a mostrar como você pode ver o que ninguém te ensinou a ver até agora. Porque tudo o que te machucou, te incomodou, até agora não foi o erro. Não foi não saber onde ele aconteceu. Se o erro invisível existe e agora você sabe que existe, ele não é mais um mistério místico, eu diria. Ele é só algo que não foi apontado. E tudo que não foi apontado pode ser aprendido a enxergar. Na semana 3 não é sobre fazer diferente, é sobre olhar diferente. É sobre parar de tratar o processo como um bloco único e começar a perceber onde a estrutura real muda, realmente muda. Quando você começa a enxergar isso, algo muito importante acontece nesse processo. O medo ele diminui. Não porque você acertou tudo, mas porque agora você sabe onde está pisando, onde está errando. E quando você sabe onde pisa, errar já não assusta, porque você sabe onde ajustar. Essa é a virada real. Não a virada da técnica, a virada da consciência. Até aqui, você talvez tenha pensado, então não era falta de capacidade, então não era preguiça, então não era falta de dom. Não era falta. Era falta de leitura. E na semana 3 é o momento em que essa leitura ela começa a se organizar. Sem pressa, sem pressão, sem espetáculo, só clareza. E eu te digo, a clareza ela muda tudo. Agora eu preciso te dizer algo importante, não existe obrigação aqui. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas se isso fez sentido para você, se em algum momento você pensou, olha, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Então não deixa isso se perder. Já salve esse vídeo. Se inscreve no canal. Não como promessa de futuro, mas como referência. Me acompanha no canal. Haverá mais vídeos. Porque quando a leitura ela começa, o processo ele muda. E quando o processo ele muda, a relação com o erro muda junto.
Na semana 3 não é mágica, tá? Mas ela costuma ser o divisor de águas. Não porque tudo vai dar certo, mas porque você para de se sentir perdido no processo. E sair da confusão já é metade do caminho. A gente continua no tempo certo, sem pressa, mas com direção.